Para começar falando de anatomia do sistema nervoso central, a gente tem que entender as divisões do sistema nervoso primeiro. Então, aqui tem as grandes divisões do sistema nervoso, que seria sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Essas duas são as grandes divisões. E a gente fala que tem uma divisão chamada divisão anatômica e a outra divisão funcional. A divisão anatômica seria o macroscópico, que a gente consegue ver, que seria justamente esse central, periférico, e dentro do central, o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo, a gente vai falar melhor dele um pouquinho mais para frente nesse slide, só que a medula espinal, a gente vai falar ela bem mais para frente, então eu não vou estar dando tanta ênfase nela agora. Mas tem que saber que ela faz parte do sistema nervoso central. Agora, o sistema nervoso periférico, ele tem uma divisão aqui dentro dele, que é uma divisão chamada de divisão funcional. Ou seja, de como vai funcionar esse sistema nervoso. Ele vai ter dois meios de impulso elétrico, que vai ser o quê? O eferente e o aferente. Eu já vou explicar eles. Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático dentro do eferente. O autônomo, ele vai ser o involuntário. O somático, eu já ouvi algumas pessoas falando que ele é totalmente motor, voluntário, mas não é bem assim. Ele também tem uma parte sensorial. Então, o autônomo, ele é totalmente involuntário e o somático, ele é tanto voluntário quanto involuntário. E aqui dentro do autônomo a gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático está relacionado com um ato de luta ou fuga. Luta ou fuga. Já o sistema nervoso parasimpático ele é exatamente o contrário do simpático. Quando um está ativado, o outro ou é diminuído a função ou é inibido totalmente. O sistema nervoso entérico ele é um sistema nervoso localizado no trato gastrointestinal. E ele é muito importante para as funções tanto de peristaltismo quanto modulação da vascularização local. Já o sistema nervoso somático, a gente tem o motriz, e esse sim é o motor. Essa é a parte motora. E a sensorial, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. A motora, totalmente voluntária, e a sensorial é uma parte não motora. Aqui a gente tem os neurônios eferente e aferente. Eferente, quando fala de eferente, a gente está falando do centro, ou seja, do sistema nervoso central, até o periférico, até encontrar o tecido periférico, nesse caso aqui o músculo. Agora, quando a gente fala de aferente, é algo que vem do tecido periférico até o sistema nervoso central. Essa é a diferença. Teve uma técnica que eu fiz, é meio ridículo assim, mas ajudou bastante, até hoje eu não esqueço isso, que é, por exemplo, tenho uma sala cheia de alunos que tem o professor, e dentro desses alunos tem os alunos que querem estudar e os alunos que querem fazer bagunça. Os alunos que querem estudar já estão cansados dos que querem fazer bagunça. Então, o que eles fazem? Fala com o professor. E o professor vai lá e fala para o aluno que faz bagunça sair da sala e ir para a diretoria. Quando esse aluno está saindo, todo mundo da sala começa a comemorar. Fica aí... Ou seja, ele está saindo da sala e indo para a diretoria. E de eferente. Entendeu? Só que ele vai na diretoria e volta para a sala. O diretor manda ele voltar para a sala, porque ele já recebeu a bronca dele. Então agora ele está vindo da diretoria aqui para a sala de aula. Aí os alunos que querem estudar vê esse aluno voltando e faz não quer ele lá. Então se ele está vindo de lá para cá, A de aferente. É isso que eu fiz para decorar. Meio bobo, mas salva até hoje.
Sistema nervoso autônomo, a gente vai ter o simpático e o parasimpático. O simpático ele vai estar ali mais localizado na parte torácica e lombar. E ele vai sair direto da medula espinal. E ele vai sair pelos forames intervertebrais para poder formar gânglios e poder atingir os órgãos diana dele. Já sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter os pares craniais, que sai ali do sistema nervoso central, do encéfalo, e passa por forames do crânio para poder chegar até as vísceras. E aí a gente tem os 12 pares craniais, que também vai ser falado mais para frente, que eles têm funções muito importantes, assim como todos que estão vendo aqui. E a gente tem alguns nervos que saem da pelvis. Esses nervos que saem da pelvis também faz parte do parasimpático. Ok. Sistema nervoso entérico, a gente vai ter dois plexos. O plexo submucoso de Menzer e o plexo mioentérico de Auerbach. Eles também vão estar relacionados ali com a parte vascular da região e do peristaltismo do trato gastrointestinal. E essa parte vascular também vai ser mudada para que tenha maior absorção, também para que tenha um peristaltismo melhor e tudo o que for de função do trato gastrointestinal relacionado a esses plexos eles vão estar fazendo. Porque a gente tem o plexo submucoso que ele vai estar relacionado com a muscular da mucosa, para tentar modular um pouquinho mais o que é a mucosa. Já o plexo mioentérico de Auerbach, ele vai estar relacionado mais com as capas musculares para poder agir no peristaltismo. Sistema nervoso somático. Isso daqui que eu tinha falado para vocês, que ele não era totalmente motor, ele também era sensitivo, e essa imagem eu consegui encontrar os dois juntos. Primeiro, a parte motora e a sensitiva. Beleza. A sensitiva, ela é justamente essa fibra que a gente consegue ver em azul. Aqui tem um corpúsculo periférico que consegue detectar, no caso a caneta aqui que ele está segurando, manda o impulso nervoso pela fibra, pelo neurônio, passa pelo nervo posterior da medula, vai pela medula, sobe até o tálamo e vai até a corteza. Isso a gente vai falar melhor, mas é só para entender que ele vai da periferia até o centro. Agora, a parte motora, ele vai do centro até a periferia, para poder inervar os músculos e fazer o movimento correto para que ele consiga escrever. É basicamente isso. Então, um está sentindo a pressão que ele está dando sobre a caneta e o outro está fazendo o movimento dos músculos para ele poder escrever. E isso não é só na escrita, tem várias coisas que isso aflige no nosso sistema locomotor e ele é muito importante. Essa parte aqui sensorial, sensitiva, ela vai captar 4 coisas principais, que é a temperatura, propriocepção, dor e tato. Temperatura a gente sabe, frio demais ou muito calor. Aí ele consegue detectar, só que aí tem uns corpúsculos específicos aqui na periferia. Propriocepção é a noção que a gente tem sobre nós no meio ambiente que a gente se encontra. Por exemplo, eu estou aqui sentado na minha escrivaninha, eu não preciso olhar para trás para saber que eu tenho meu quadro ou que eu tenho uma parede. Isso é a propriocepção. Já dor é... A dor, não preciso explicar, é a dor mesmo. Quando despolariza alguns receptores específicos com uma força maior, acaba gerando uma dor. E o tato, que é a habilidade de conseguir sentir as coisas, sentir os objetos.
E quando a gente fala dessa parte sensitiva, a gente tem um córtex específico que faz isso. E eu também vou falar dele quando a gente estiver na aula de cérebro, mas só para ter uma noção do que faz. Eu vou repetir isso daqui de novo. Encéfalo. Agora lá na divisão do sistema nervoso central, a gente tinha encéfalo e medula espinal. Eu vou falar agora do encéfalo. Encéfalo é tudo que está dentro do crânio. Meio que de dentro, encéfalo, que é o crânio. Então, tudo dentro do crânio. E aqui a gente tem a divisão do encéfalo. A gente vai ter um prosencéfalo, um mesencéfalo e um robencéfalo. Dentro do prosencéfalo a gente tem telencéfalo e diencéfalo. Mesencéfalo ele é sozinho, robencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. E eu vou explicar cada um agora. Prosencéfalo a gente tem o telencéfalo, que é essa região mais superior, essa toda verde, e o diencéfalo é essa mais amarelada aqui no meio. O diencéfalo ele fica mais interno do sistema nervoso, no encéfalo. Ele fica mais interno e mais centralizado. Toda essa estrutura, então, vai ser o prosencéfalo. Tudo isso daqui para cima se chama prosencéfalo. Mesencéfalo é essa região mais central aqui. É bem importante porque ele está ligado com algumas enfermidades, por exemplo, o Parkinson. Robencéfalo, a gente tem toda essa parte do mesencéfalo e prosencéfalo para baixo, até a medula espinal. Primeiro, no robencéfalo, a gente tem o metencéfalo, que ele está constituído por cerebelo, que é essa parte mais posterior, e a ponte, que é essa parte mais anterior. E ela é mais proeminente do que as outras partes. Dentro do robencéfalo ainda, a gente tem um mielencéfalo, que ele tem o bulbo raquídeo. Aqui nessa parte que está em roxo aqui que eu desenhei, daqui para baixo já vai ser medula espinal. E como é que eu sei? Porque aqui essa parte de roxo é uma constituição do foramen magnum, que é na onde vai dividir o tronco encefálico para a medula espinal. Falou de medula espinal, já não é mais encéfalo porque não está dentro do crânio. Agora, os ventrículos. A gente tem ventrículos no coração, assim como a gente também tem ventrículos no cérebro. A função é um pouco diferente, mas vamos entender agora. Ventrículo, a gente vai ter 4 ventrículos, 2 laterais, um terceiro ventrículo e um quarto ventrículo. Os 2 laterais, eles vão ser esses 2 aqui, exatamente esses. Eles são iguais e vão ficar na parte mais superior. Já esse daqui do meio se chama terceiro ventrículo. E ele vai estar ligado com os ventrículos laterais através de um foramen. E esse daqui, foramen interventricular. Esses 2. E a gente tem um quarto ventrículo, que é esse mais inferior. Uma vista de frente, a gente consegue ver ele mais achatado. Numa vista de lado, a gente já vê ele mais fininho assim. E ele é ligado com o terceiro ventrículo através do arcoeducto cerebral, que é essa parte aqui. Essa parte, arcoeducto cerebral. Aqui, ela aqui. Esses ventrículos, eles são formados por ependimocitos, que são parte das células da glia. E esses ependimocitos são basicamente um neuroepitélio, ou seja, um epitélio dessa região que divide o que é ventrículo do que é o restante do encéfalo. E dentro dos ventrículos a gente vai ter líquido cefalorraquídeo, que vai servir tanto para nutrição, para proteção do sistema nervoso central, e essa proteção é contra choques mecânicos, quando a gente tem quando bate a cabeça, por exemplo, pro cérebro, pro encéfalo no geral,
não bater com tanto impacto diante o crânio, a gente tem os ventrículos, que tem líquido cefalorraquídeo, que amortece esse choque mecânico. Então, é muito importante isso. Ele não amortece em todos os casos, mas na maioria ele vai conseguir, sim, amortecer. Porque, caso for uma contusão muito forte, então não tem como proteger. Mas de leve, quase moderado, a gente consegue. E é basicamente isso.